Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Hoje nós vamos ministrar mais uma aula da nossa EBD, da CIB Luz, Segunda Igreja Batista no bairro da Luz, Nova Iguaçu. Eu sou Marlon Borgatti e hoje nós vamos falar sobre a lição 13. Quando a adversidade são dias difíceis. E aí, o que nós fazemos com isso? Livro de Abacuque 3, nos versos 17 e 18. Olha o que diz. São versos conhecidos nossos, mas olha o que está escrito lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safira de ovelhas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como de servo, faz-me caminhar sobre lugares altos. Amém? Quando a adversidade são dias difíceis. O profeta Abacuque era um dos 12 profetas menores. E provavelmente ele estava vivendo também dias muito difíceis naquela época, onde havia invasão da Babilônia, lá em Jerusalém, sofrimento dos filhos, onde se clamava a Deus, mas parece que não era ouvido. Era um momento de dificuldade de permanecer de pé, de permanecer firmes na fé, a fim de que Deus colocasse neles um brado de vitória, um brado que fosse algo que alavancasse o espírito de coragem, ousadia e de intrepidez naquela época, que está em Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. E aí a gente começa a observar o seguinte. Primeira coisa é que a adversidade, ela não forma nosso caráter. A adversidade, ela revela o nosso caráter. Mostra quem nós verdadeiramente somos. Essa que é a verdade. E Abacuque vivia estas adversidades todos os dias, naquele contexto daquela época, assim como nós vivemos hoje. Seus sonhos eram frustrados, numa época onde grandes incertezas morais, espirituais, sociais, alguma semelhança com os dias atuais. E ele nos oferece ali uma jornada espiritual de um homem que vivia entre a dúvida e a adoração. O que eu faço? Eu estou vendo um caos espiritual acontecendo, eu estou vendo um caos moral acontecendo, eu estou vendo um caos político acontecendo, social. Eu fico com dúvida ou eu escolho adorar? É isso que Abacuque vivia naquela época. Seu desejo era confiar naquele que tudo pode, naquele que verdadeiramente é fiel para fazer. Mas, assim como nós, também era humano e tinha suas incertezas. E a primeira chave aqui que a gente consegue ver é que quando ele cita que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e a figueira naquela época ela simbolizava prosperidade, segurança. Então, ainda que a minha prosperidade e a minha segurança estejam em falta, eu seguirei em frente. Interessante que os figos e os frutos das figueiras, eles eram remédios para úlceras naquela época, onde era uma constância muito grande.
Então, ainda que não haja remédios, ainda que não haja remédios, ainda que não haja segurança, ainda que não haja prosperidade para mim, para minha família, para o meu povo, eu vou seguir em frente. Já Jesus, contextualizando a figueira no Novo Testamento, ele fala como uma esterilidade espiritual. Ele usa a simbologia da figueira para falar sobre a esterilidade espiritual. Ou seja, como eu posso estar vivo, dizer que estou conectado a Jesus, a figueira de João 15, mas não produzir frutos. Jesus diz: eis que eu sou a figueira, eu sou o fruto, a videira, eu que sou a videira. Quem estiver em mim, conectado, produz frutos. Mas quem não tiver, eu corto e lanço fora. Ou seja, como eu posso estar conectado, dizer que estou perto de Deus, mas não estou dando fruto algum? Eu estou simplesmente vegetando, né? E aí a gente já faz uma ponte para a segunda chave, que essa lição 13 quer nos passar, que é o verso de Abacuque 3,18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ou seja, não importa o que for, aconteça o que acontecer, podem vir as circunstâncias, eu continuarei alegre no Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde eu vou, eu entendo que a vida aqui é uma atribuição temporária, é um vestibular para a vida eterna, é passageira. Então, a economia ela estava desintegrada, os ímpios estavam sobre os justos, igualzinho os tempos atuais. Só muda o contexto. E a igreja também estava acuada, também estava temerosa, também estava com medo, também estava insegura. Mas a igreja, ela vive independente das adversidades. Você já parou para pensar nisso? Jesus diz que nada vai prevalecer sobre a igreja. O inferno não pode prevalecer sobre a igreja, a morte não pode prevalecer sobre a igreja, a fome, a destruição, a Covid, nada pode prevalecer. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é eterno, é imortal. É invisível, mais real. E Cristo nos adverte hoje. Quando a adversidade são tempos difíceis. A adversidade sempre são situações difíceis, complicadas de lidar. Mas assim como a gente pega a vivência de Abacuque, a gente precisa decidir, a gente precisa fazer a nossa escolha, porque nós somos a soma das nossas decisões. A gente precisa escolher se eu vou continuar com dúvida ou eu vou adorar. Sabe, irmão, é muito mais fácil ser racional e ficar com dúvida, ficar com medo, ficar ansioso, ficar preocupado, ficar temeroso. Mas o nosso Deus que nós cremos é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Então, se está tudo nas mãos dele, está tudo no controle dele, é fechar os olhos e entender o seguinte: Deus sabe o que está acontecendo. Eu vou continuar seguindo. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou à rocha mais alta do que eu. Eu vou seguir, eu vou firmar os meus pés nas rochas para que eu não venha esmorecer. Parece fácil dizer, mas não é, porque eu e você temos as nossas responsabilidades, as nossas dificuldades, os nossos temores, mas eu faço a minha decisão como o Abacuque fez. Eu quero te convidar hoje também a fazer essa mesma decisão. Quando as adversidades forem dias difíceis, adore. Quando o desemprego vier, adore. Quando você estiver enfermo ou algum familiar seu, adore.
Está com dúvida? Adore. Parece que não vai ter fim? Adore, adore, adore. Nós fomos criados para o louvor e adoração do Pai. Quando nós adoramos, nós exalamos aquilo que temos de melhor. Porque quando nós não adoramos a Deus, nós adoramos a todas as outras coisas. Então eu queria que você ficasse hoje com essa breve meditação, essa lição de Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a economia esteja muito complexada, ainda que a corrupção seja gritante como um megafone, ainda que a saúde continue um caos, mas eu e você precisamos entender e confiar que Deus está no controle de tudo. E Deus vai fazer perfeito, como Ele sempre faz. Deus seja louvado. Aleluia. Amém.